Essa notícia aqui, gente, o deputado federal Yuri do Paredão, do PL do Ceará, está sendo duramente criticado nas redes sociais depois de postar fotos com o presidente Lula. Também estão na foto o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador do Ceará, Eumano de Freitas, e também o líder do governo na Câmara dos Deputados, Zé Guimarães, todos do Partido dos Trabalhadores. Na legenda, Yuri do Paredão disse, abre aspas, é uma honra recepcionar o presidente Lula em minha cidade, Juazeiro do Norte. Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso estado. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos. Os seguidores do deputado não perdoaram não, gente. O Partido Liberal, o partido pelo qual Yuri foi eleito, é a principal legenda de oposição ao PT e o partido de Bolsonaro. Nos comentários, alguns internautas escreveram, abre aspas, se vendeu rápido, hein? Outra escreveu, uma honra? Como assim? Qual cargo ganhou? Cadê os princípios? E os valores que estava lutando? Outro foi mais radical, disse que, abre aspas, o PL tem que tirar ele do partido o mais rápido possível, fecha aspas. A rede social desse deputado do PL nunca mais será a mesma. Agora, trago aqui para discussão, cadê a nossa Antônia Fontinelli? Coloca ela na tela aqui para mim, Maria. Trago uma discussão do seguinte... Teve uma galera que nunca foi de direita, exato, que nunca se importou com Bolsonaro, que pegou uma bela de uma prancha e surfou uma onda longa, mas bem longa, e se deu bem, Antônia. Venho falando isso há tempos, que muitos que nem Bolsonaro são, que querem que ele se lasque, inclusive, e gente que ele abraça, surfou nessa onda, foi eleito, está lá e ele ficou para trás. Contra fatos não há argumentos. Então essa gente mentirosa, ontem uma amiga minha me mandou, eu falando, em 2014, dando meu posicionamento em relação ao Lula, que o Raul Gil perguntou, tira o chapéu, e eu disse não tiro, e tinha várias outras coisas. Eu me orgulho tanto de olhar para trás e falar, dona Antônia, a sua narrativa é sempre a mesma, é o brasileiro carente de herói, que vota em gente que fala bonitinho, que surfa a favor da onda. Eu quero mais que vocês se lasquem, que é para vocês aprenderem a separar o joio do trigo. Tá aí um vendido, como tantos outros. Agora, é vendido ou não? Ou é função dele recepção? Porque ele é o deputado também, o cara tá pensando em recursos pro Estado, ele tá com essa visão, né? Forma de fazer isso, né? Eu olho sempre do lado positivo, né, é Mano uma Ferreira? adesão clara, né? Mas assim, é surpreendente que isso venha de alguém do partido de Valdemar Costa Neto, antigo sócio do Lula, no caso do Mensalão. Não, né, gente? O PL é isso aí. Infelizmente, as pessoas votaram num partido para fazer oposição ao PT sem fazer o discernimento para ter critério de que tipo de partido é esse. O partido do Valdemar Costa Neto, ex-sócio do Lula, condenado pelo Mensalão, vai ser o partido que vai fazer oposição ao PT? Não. Tá fazendo oposição, pô. Você tá pegando um caso. Dessa forma aí. É um caso. Você não pode generalizar. Acho, inclusive, que o PL deve expulsar ele por uma questão de coerência. Esse é o problema do brasileiro. Em vez de apoiar princípios... Você acha que vai expulsar? Não, deveria. Mas a questão é a seguinte, o brasileiro, ele tem essa mania de idolatrar pessoas e não focar nas ideias, nos princípios. Só porque o cara apoia o Bolsonaro não significa que ele é bom, gente. Nós temos exemplos aí, Frota, Joyce Hasselman, que lá na frente se mostraram o oposto daquilo que pareciam. Vocês precisam analisar na hora de votar, nós precisamos analisar na hora de votar os princípios, os valores que aquela pessoa realmente defende. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora são 11h12. Para vocês que chegaram agora, a gente está repercutindo aqui uma foto, gente, de um deputado do PL lá do Ceará com o Lula. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Um deputado do partido do Bolsonaro foi lá, publicou nas redes sociais uma bela de uma foto com o Lula, que para você que nos acompanha na TV Jovem Pan News está vendo essa foto. E para você que está no rádio, nós temos a participação nessa foto
do ministro da Educação, Camilo Santana, outras lideranças, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. O deputado... O que você está gritando aí, mulher? Aquele homem que está do lado do Lula é o velho da cueca? É o Zé Guimarães. Esse mesmo, conhecido. E aí, meu, a internet caiu em cima do deputado, só para vocês entenderem, a gente está repercutindo aqui no Morning Show justamente isso. Por favor, Pavanato, siga seu raciocínio. Pois é, os brasileiros, eles têm essa tradição, nós brasileiros temos essa tradição de idolatrar pessoas, como se a pessoa fosse o centro da moralidade. Não, nós temos que valorizar princípios, valores. Eu votei no Bolsonaro, eu não votei no Bolsonaro porque era o Bolsonaro, não, eu votei por conta das bandeiras que ele representava. Agora, muitos políticos, assim como o Paulo já disse aqui, colaram no Bolsonaro, fingiram estar do lado dele, mas não tinham os mesmos princípios e valores. E bastava você olhar para a história desses políticos para você ver. Ele alimenta. Mas peraí, o Bolsonaro tinha princípios e valores, Mano Ferreira? Não, o Bolsonaro tem muita hipocrisia. Quais são os princípios e valores do Bolsonaro? A defesa da família só se for da dele, ali no circuito. Qual que são os valores de fato? Bolsonaro é o cara que fala em liberdade. Bolsonaro e depois diz que a minoria... o aborto. Durante o governo dele, ele sempre manteve a coerência nesse curvar a maioria, ou seja, o discurso mais anti-liberdade que pode existir, porque todos devem ser respeitados. É muita hipocrisia esse Bolsonaro. E isso aí é nada mais do que a realidade. O Bolsonaro fez o governo mais liberal da história desse país. Você, como liberal, tinha que agradecer ao Bolsonaro, mano. É verdade. Nós reduzimos gastos com funcionalismo público. Nós tivemos a lei da liberdade econômica, reforma da Previdência. Vai, mano, levanta. Privatização de empresas, pelo amor de Deus. É o governo mais liberal. Mano, você tem que agradecer ao Bolsonaro. Empresas foram privatizadas. Eletrobras, a gente defendeu aqui. A venda de ativos públicos. Cadê o trilhão que seria privatizado? Cadê o trilhão que seria privatizado? Cadê o trilhão que seria privatizado? 1/3 dos ativos públicos vendidos. Pelo amor de Deus. Você teve a lei da liberdade econômica, a reforma da Previdência, nenhuma mudança estrutural foi feita. As melhores bandeiras que avançaram durante o governo Bolsonaro foram a revelia do próprio Bolsonaro. Pelo amor de Deus, ele que sancionou. Mano, você tá todo dia aqui, você tem que defender os avanços do governo Bolsonaro e diz que não foi responsabilidade dele. Mas dizer que foi o governo mais liberal da história do Brasil. O governo mais liberal. O governo mais liberal. Tinha um liberal na economia, Paulo Guedes, um dos melhores ministros da Fazenda que nós já tivemos. Sempre tivemos em todos os governos. Foi um excelente governo. Eu não quero mais ouvir extremos. Eu quero ouvir um pouco de ponderação nesse programa. Eu quero ouvir uma voz de centro, uma voz ponderada, coerente. Por favor, Antônia Fontinelli, a palavra é sua. Eu sou a Ring Girl. Peraí que eu tô... Gente, mas não existe liberalismo. Primeiro, não existe liberalismo só na economia. Isso é uma coisa inconsistente. Não me vem com esses papos de liberalismo, não. Mano, ninguém entende nem nada disso. Não existe país livre se a gente não tiver uma educação decente, que as pessoas aprendam a ler na idade certa. O que foi o governo Bolsonaro no Ministério da Educação, gente? Foi um lugar para fazer esquema de venda de Bíblia. Pelo amor de Deus. Um assunto seríssimo para a liberdade dos brasileiros. Não existe esse tipo de liberalismo que não fecha a conta. O ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: tem direita no Brasil mesmo? Tem direita? Porque assim, se você olhar esses caras, e eu acho que ele não é isolado não dentro do PL, viu? Tanto é que, se eu não me engano, a gente entrevistou, eu acho que foi até o deputado Carlos Jordi aqui no programa, e o próprio Jordi falou que, tem uma diferença ali dentro da bancada do PL daqueles deputados que são mais de direita para aquela galera que é mais governista, mais adesista. A gente pode falar que a gente tem uma direita efetiva que existe hoje no Brasil, ou isso aí é fake? Não, eu acho que a gente tem que discutir a qualidade da nossa direita. Exatamente. Existe uma direita, mas ela ainda precisa amadurecer, precisa ter mais consistência de ideias. Você vê que existe ainda muita divergência, mas existe. E isso muito se deve, o Mano vai discordar, mas muito se deve ao Bolsonaro. Bolsonaro foi importante para um despertar nesse país, um despertar de ideias. Isso tudo se deve e essas ideias, hoje em dia, dentro desse caldeirão, elas estão se consolidando.
E tá se formando realmente uma oposição ideológica. Bolsonaro só surfou uma onda. Bolsonaro foi alguém que surfou uma onda. Bolsonaro, ele foi a crista da onda. A consciência mais liberal no Brasil se deve ao gigantesco fracasso do governo Dilma Rousseff. Isso é muito óbvio. Com certeza, mas quem liderou? Você vai dizer que a figura não importa? O que a figura política não importa, foi surfar uma onda. Bolsonaro não criou essa onda. A figura política não importa? Lógico que importa. Ele foi aquilo que encarnou o símbolo dessas ideias. E que não conseguiu implementar a agenda totalmente não. Totalmente não. Teve falhas, com certeza. Mas fez muita coisa. O problema é que você só sabe criticar, mano. Você não sabe aplaudir os avanços do governo. Não, eu aplaudo os pontos positivos. Eu defendo aqui o marco do saneamento. Eu defendo... Então foi uma conquista do governo Bolsonaro. Mas é muito pouco. É muito pouco, mano. Diante do potencial trazer saneamento básico para um país que 50% não tem saneamento? Isso é pouco aonde? Isso é pouco aonde? O Bolsonaro nem se inseriu nesse debate. O Lula quer retroceder isso. O Bolsonaro avançou com isso. Em 2 anos de governo Temer, se avançou mais do que em 4 de governo Bolsonaro. Só um minuto. É hora da nossa Ring Girl passar aqui por trás do palco. Por favor, Antônia Fontinelli. Felipe, carregado. Maravilhosa! Vai lá, Antônia! Esse é o programa da família brasileira. Olha só, gente.